Ok, a função f de x igual a seno de 1 sobre x e zero, quando x é igual a zero, é uma função clássica discutida no cálculo 1, pois f é diferenciável, né, em todos os pontos do seu domínio, e o ponto mais importante aqui diria que é o ponto x igual a zero, e nesse ponto f' não é contínua no ponto x igual a zero, certo? Então, só para lembrar, a derivada existe no ponto zero, pois o limite, quando x tende a zero, de x quadrado seno de 1 sobre x, que é f de x menos f de zero, que é zero, dividido por x, cancelando, vai ser esse limite clássico no cálculo 1, quando x tende a zero, esse limite existe e é zero. Então, a derivada é zero, existe, em particular, e em todos os pontos a derivada existe, mas no ponto zero não é contínua. É fácil ver aqui, f' de x, a gente pode calcular 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x. Quando x é diferente de zero, e quando é zero, calculamos que a derivada era zero, né? E simplesmente pelo fato de existência desse termo aqui, cosseno de 1 sobre x, você pode concluir que a derivada no ponto zero não é contínua. Quando x tende a zero, você tem cosseno de 1 sobre x atrapalhando a continuidade. Vamos olhar numa figura. Aqui o gráfico da função x quadrado seno de 1 sobre x. Tem esboço desse gráfico em azul, né? A gente vê que a função é uma função, conhecemos que é uma função que tem derivada no ponto zero e a sua derivada é zero. E aí, quando a gente olha para a sua derivada, vai ser uma função que tem muitas oscilações, né? Aqui, se eu fizer um zoom out, consigo ver melhor. No ponto zero, a função derivada, que é a função h, essa função laranja, é zero, mas ela tem tantas oscilações que é difícil de observar. Isso justamente por causa do cosseno de 1 sobre x, certo? Não tem continuidade. Zero. Ok. Seguindo esse exemplo, a gente pode agora pensar como fazer uma função f diferenciável em todos os pontos, em todo o x pertencente a números reais, mas a sua derivada não seja contínua em dois pontos agora. Não seja contínua em dois pontos, digamos 0 e 1. Ok? Esse processo agora é um processo muito simples de fazer, um truque algébrico, né? Você pode definir agora o produto de duas coisas tipo esse aqui, vezes seno de 1 sobre x vezes x menos 1. Assim você acopla as duas funções que não tinham derivada contínua no ponto 0 e 1. Agora você tem uma função que no ponto diferente de 0 e diferente de 1 está definido dessa forma. No ponto 0 e 1 você define 0. Essa função agora, os pontos 0 e 1 são dois pontos onde a derivada não é contínua. Porém, existe derivada nesses pontos e é igual a zero. Exatamente com o argumento feito anteriormente. Olhando para o gráfico dessa função, nós vamos ver que essa função é muito parecida com a função primeiramente discutida, perto de zero, e tem uma coisa similar em torno do ponto 1 também, certo? Então, o ponto 0 e o ponto 1 são dois pontos onde a função, quando você deriva, não vai virar contínua. Ok, entretanto, esses exemplos, apesar de que derivada de f não é contínua, mas tem um conjunto muito pequeno de descontinuidade, né? F', chamamos de G, tem conjunto de descontinuidades de medida nula. Medida nula porque são apenas dois pontos, é um conjunto finito, certo? Portanto, é Riemann integrável, ok? Então, f é primitiva de
g, certo? Porque a sua derivada ficou igual a g. Além disso, a gente sabe que g é integrável também. Integrável também, certo? Pois tem um conjunto de medida nula de descontinuidade. Ok, estou insistindo dessa forma é porque pode existir uma função, f que seja diferenciável e a sua derivada, que é igual a g, não é integrável. Isto é, pelo critério de Riemann-Lebesgue, né? Os pontos de descontinuidade de derivada não tem medida nula. Tem medida positiva. Ok? Bom, como que a gente faz um exemplo deste? É um pouco delicado a construção a rigor, mas a ideia não é complicada. Então a gente vai fazer a ideia, vai expor a ideia, e depois, quando aprendemos um pouco mais de sequência ou série de funções, vamos descrever mais rigorosamente. Para poder chegar a essa função chamada função Volterra, para chegar a essa função, a gente precisa primeiro observar que, na primeira etapa, nós construímos função f, né, onde f' tem um ponto de descontinuidade. E depois aprendemos como fazer um número finito de descontinuidade, né? F tal que f' tem um número finito. Eu fiz com 2, mas não deve ser difícil imaginar fazer um número finito de descontinuidade. Apenas você tem um número finito dos pontos e vai fazendo aqueles acoplamentos, né? De tal forma que nesses números finitos dos pontos a tua função tem a derivada não contínua. Essencialmente, você define f de x como sendo x quadrado vezes x menos alfa 1 quadrado até x menos alfa n quadrado. Então, esqueci isso aqui. Vezes seno de 1 sobre o produto deles, né? X vezes x menos alfa 1. Alfa 1 é 0, no caso dos que a gente discutiu. X menos alfa n. Essa função, bom, defino 0 quando x é igual a um desses alfa 1 ou alfa n. E aqui x diferente de alfa 1 até alfa n. Então essa função agora é diferenciável novamente em todos os pontos, porém a sua derivada não é contínua nesses pontos, nos pontos alfa 1 até alfa n. Então esses pontinhos são esses pontos que eu desenhei aqui. Seguindo esse tipo de ideia, dá para fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, que é achar uma função onde a derivada tem descontinuidade num conjunto de medida positiva. Na verdade, vai ser o conjunto de Cantor de medida positiva. Então, lembrando o que era o conjunto de Cantor e o que era o conjunto de Cantor de medida positiva, Cantor usual, a gente retirava do intervalo 0, 1, um intervalinho de tamanho 1/3 na primeira etapa. Na segunda etapa, tirava intervalos de tamanho 1/9 e assim por diante. Em késima etapa, então aqui estamos falando do conjunto de Cantor. Késima etapa, a gente tira 2 elevado a k menos 1. Então, primeira etapa, na segunda etapa tiramos 2 intervalos. Então, em késima etapa, tiramos 2 elevado a k menos 1 intervalos de tamanho
de size 1 sobre 3 elevado a k, certo? Bem, esse conjunto de Cantor, que é a sobra de todas remoções dos intervalos, quando removemos esses intervalos, tem medida nula. Porém, como explicamos no vídeo sobre conjuntos de Cantor, se nós retiramos o intervalo de tamanho 1/4, depois 1 sobre 4 elevado a 2, etc., aí vamos ficar com um conjunto de Cantor de medida positiva, ok? E a ideia de construção dessa função de Volterra é justamente acoplar funções dessa forma. Então, em segunda etapa, nós vamos colocar uma função assim. Bom, aqui tem muitas oscilações, né? E vamos continuar e colocando funções da mesma forma, porém com amplitudes menores para que essa função seja limitada e precisamos colar todas essas minhoquinhas aqui, certo? De tal forma que obtemos uma função f que é diferenciável e f' não é contínua para todo x pertencente ao conjunto de Cantor, certo? Esse conjunto de Cantor, eu posso assumir conjunto de Cantor de medida positiva e, portanto, f' tem um conjunto de medida positiva de descontinuidade. Então, se o Cantor tiver medida positiva, a gente terá o exemplo de uma função que f é diferenciável, f' não é integrável. Não é integrável porque tem um conjunto muito grande de descontinuidade, né? Por outro lado, isso aqui está dizendo uma coisa bastante estranha, né? Que g, a função g, tem primitiva, tá bom? Que é f, né? Uma das primitivas é f, porque a derivada de f existe e é igual a g, mas g não tem integral indefinida. Certo? Então não existe integral de Riemann dessa função, ou seja, não podemos falar de a até x, de f, de g de x, de g de t, dt. Isso aqui não existe, porque a função g não é integrável.